Boa noite. Estamos por iniciar a atividade denominada Preces e Irradiações, às 20 horas em ponto. Enquanto isto, nos preparemos para esta importante atividade, cumprimentando e recepcionando todos que aqui estão chegando em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade e os seus benfeitores. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que desejarem magnetização das águas, por gentileza, preparem-nas com antecedência, para que no final possamos rogar aos benfeitores magnetizá-las. É com muita alegria que os recebemos aqui em nossa plataforma virtual, atendendo ao convite, mas sobretudo a oportunidade do trabalho em proveito de todos nós, do nosso próximo, da humanidade, e contribuindo também para a melhoria de nosso planeta. A melhoria moral, diga-se de passagem. Já são 20 horas, vamos fazer a prece inicial, preparando esse momento. Por gentileza, me acompanhe. Aqui estamos, Mestre, reunidos em Teu nome e assistidos pelos benfeitores que nos acompanham, onde estivermos. Eles estão a nos trazer as bênçãos de Jesus e receber-nos no plano do trabalho que ora se destaca. Junto a nós, também contamos com o nosso Espírito protetor ou o anjo de guarda. Amigo de todas as horas, de todos os momentos, pedimos a estes amigos espirituais que nos assistam na tarefa que vamos realizar e que de nossa parte possamos oferecer a esses benfeitores o melhor de nós, as melhores vibrações, os melhores sentimentos, os melhores desejos, para servir Deus, nesta hora tão difícil que a humanidade experimenta, onde, nas constantes lutas, buscam alguns pela força, sobreporem-se a outros para dominá-los. Tenhas compaixão de nós, Mestre, assim seja. A leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, é o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, e o item é o 4, que é o comentário de Allan Kardec às passagens evangélicas que foram realizadas aqui, nesse capítulo, um pouco antes. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade,
porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática destas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Aí está a fórmula prática do amar a próximo como a ti mesmo. Esse conhecimento é milenar. Jesus o adotou para nos instruir, porque ele já vem acompanhando a humanidade de longa data. Mas ainda não aprendemos, infelizmente. Ainda desejamos o mal do nosso próximo. Ainda não o queremos tão bem como desejamos ser queridos. Ainda não amamos o quanto desejamos ser amados. Então é necessário que nós façamos um esforço um pouco maior para permitir que esse amor floresça em nós, para que aqueles a quem já amamos verdadeiramente, nessa qualidade de amor, seja também a mesma qualidade de amor ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Também quero dizer que precisamos não amar só o nosso próximo como ser humano, mas também a natureza e todas as criaturas que compõem a natureza, porque essas criaturas, são criaturas divinas como nós. E precisamos amá-las, respeitá-las, mas também é preciso no fazer ao outro o que desejaríamos que ele fizesse a nós, incluir também aqueles que nos são contrários, ou que nos se tornaram inimigos nós, ou nós inimigos deles, a fim de que possamos realmente fazer isto. E entra aqui uma outra máxima que faz parte da caridade e, portanto, faz parte do amor. Significa dizer que o perdão precisa estar nesse rol de atividades de amar o próximo. Sem perdão, como poderemos amar? Sem nos perdoar, como poderemos nos amar? Então é necessário fazer esse esforço. O tempo urge. O planeta já está na fase de transição. Estamos construindo o planeta de regenerador. Portanto, mãos à obra. Vamos fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, sem olhar a quem. Vamos dar um pouco mais de nós ao nosso próximo, como o nosso evento. Esse momento especial de preces e radiações que a Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade leva aos corações amigos todas as quartas-feiras nesse horário. Esse é o momento de fazermos uma pequena doação, de dizer verdadeiramente dos nossos sentimentos que amamos sim o nosso próximo, indistintamente quem seja ele, amigo ou inimigo. Vamos, sem mais delonga, à irradiação.
Mestre, as dores por aqui, caminhos céleres, elas percorrem o planeta várias vezes por dia, enquanto os lenitivos e o bem mal conseguem sair do lugar. Com isso estamos dizendo, Mestre, tenhas misericórdia para conosco, porque ainda não temos a agilidade necessária para fazer que o bem caminhe lado a lado com o mal, para poder anular-lhe as suas ações. Perdoe-nos se ainda chegamos atrasados para socorrer o faminto, o desnudo, o enfermo. Perdoe-nos se ainda não conseguimos amar aquele que nos persegue, que nos calunia, que nos quer mal. Perdoe-nos, Mestre, se ainda conhecendo bem, não conseguimos fazê-lo a tempo e a hora. Ainda escolhemos a quem ajudar. Fazemos uma seleção sob as nossas óticas equivocadas de quem merece. Ora, mas quem mais merece? Senão aquele que está mais próximo de nós ou aquele que tu, mestre amigo, colocaste no nosso caminho. Para que pudéssemos, então, colocar em prática os teus ensinamentos. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Faça todo o bem a ele. Porque um dia talvez ele vai te fazer o bem. Porque a história do cristianismo traz esses exemplos. Aqui no planeta era um mendigo. E o poderoso se achava superior. E se acha em muitos casos. Porém, ao desencarnar, a realidade se torna real. Verdadeiramente real e se apresenta estuante. E talvez aquele mendigo tenha mais superioridade moral do que aquele que detinha em suas mãos o poder. Quantas lágrimas ainda precisamos secar, Mestre, para aprender que também nós, ao vertermos as nossas lágrimas, apreciaríamos muito alguém que se nos acercasse e nos ajudasse a secar as lágrimas, a diminuir uma dor, uma aflição, uma angústia qualquer. Quantos de nós apreciaria a solidariedade na nossa própria solidão? Querido Mestre, amigo de todos nós, as nossas preces são para que estabeleçamos a lei de Deus em nós. E te buscamos sempre, nestes momentos, porque nos achamos ainda incapacitados e precisamos do concurso, da ajuda, do auxílio desses benfeitores a quem rogamos. O auxílio que se aproximem de nós, tanto quanto nós possamos nos aproximar dele ao elevar o nosso padrão vibratório, a fim de formar essa equipe de dois planos. Os desencarnados, benfeitores e nós outros, os encarnados na via crucis da evolução humana. Por isso te pedimos, para que esses benfeitores recolham de nós as melhores vibrações para serem destinadas aos enfermos de toda ordem, aos que desencarnaram há pouco e que necessitam da recepção amorosa
no plano espiritual, principalmente aqueles que desencarnaram de forma violenta. Os cuidados de que necessitam devem ser primorosos. Viemos também te pedir pelas criaturas que defraudaram a lei divina, em qualquer aspecto, cometendo e atentando contra a vida, seja ela na situação que for. Essas criaturas ainda não compreenderam a lei de Deus, ainda não se sensibilizaram o suficiente para compreender que não podem, não devem praticar o mal. Por outro lado, também entendemos, mestre, que é necessário o contato com o mal para podermos apreciar o bem. Ainda somos seres dualísticos, quente e frio, dia e noite, claro e escuro, vida física e vida espiritual. Estamos nos preparando para um futuro promissor. Todos nós, mesmo aquele que hoje pega instrumentos bélicos para impor-se ao outro pela violência. Aí estão os números estarrecedores das grandes metrópoles e das pequenas também. O homem está em vias de transformação moral. E naturalmente que, aturdido pela consciência, ainda reluta em permanecer no estado anterior, porque sabe que deve se defrontar com um trabalho árduo de depuração. Pensamos, mestre, nas criaturas que estão aprisionadas pelas drogas, lícitas ou ilícitas, aniquilam as suas vidas físicas, agravando o seu quadro espiritual, infelicitam pais, amigos, dilaceram o tecido social. E nesse campo, não estamos pedindo somente ao usuário, mestre, mas àqueles que plantam, industrializam, distribuem, vendem. É uma grande corrente produtiva a disseminar a escravidão humana pelos vícios. Misericórdia para eles, querido mestre. Te pedimos também pelos governantes de todas as nações, em todos os seus níveis políticos, administrativos. Receberam de Deus a oportunidade de fazer algo de bom pelos seus. E naturalmente que necessitam de apoio. Naturalmente necessitam das nossas preces, mesmo administrando equivocadamente segundo os nossos olhos e os nossos conceitos. Não nos cabe fazer julgamentos, mas amparar, orar, ver o que podemos fazer para ajudá-los, para ajudar a nação que nos recebe por berço, a nação que nos agasalha, a vida física, para que possamos florescer onde estamos plantados. É necessário também nós outros
aprendermos a distinguir o bem do mal e o bom do mal. Cabe a nós, Mestre, essa seleção. Portanto, ajude-nos, também te pedindo pelas criaturas que cometeram suicídio. Elas estão em angústia, em aflição. Suas dores, suas aflições se tornaram multiplicadas. E deram-se conta ou estão se dando conta de que o gesto extremado não lhes facilitou em nada, pelo contrário. Eles clamam por assistência, uma assistência que só pode chegar a eles pelas preces, pelas nossas melhores vibrações, lembrando-nos deles toda vez que fizermos uma prece, porque o número se avoluma a cada dia que passa e os suicidas tornam-se, portanto, as vítimas dessa verdadeira pandemia mental, moral em que nos encontramos. Oramos pelos familiares dos suicidas, daqueles outros também que, em sendo suicidas, hoje estão novamente na matéria, realizando a sua tarefa evolutiva. E nem sempre com sucesso, porque há um número bastante expressivo de suicidas repetitivos, reincidentes. Eles precisam vencer esses obstáculos vencendo-se a si mesmos, mas é necessário que estejamos ombro a ombro com eles, dando-lhes o nosso suporte. Outros, nesse instante, querido Mestre, estão pensando, planejando, tentando o suicídio. E esse número é bem maior do que o outro das tentativas. E que deixam marcas profundas na criatura, mas também deixam marcas profundas no seio familiar, criando quadros de aflição, de angústia, de incertezas e de tristezas. Tenhas compaixão de nós. Mestre amigo, estamos recebendo, sob o teu comando, um sem número de irmãos nossos, que vêm aportar no mundo físico pelas reencarnações ou pela encarnação inicial, porque vêm de outros planetas ter conosco para ombrear nesse trabalho redentor da construção de um mundo regenerador. Que saibamos recepcioná-los, que saibamos estar abertos às suas orientações, às suas formas de agir e de pensar, o equilíbrio que talvez eles já possam ter e apresentam para nós, a fim de que possamos também aproveitar este ensinamento. Que saibamos recepcioná-los no sentido de dar-lhes boa educação moral, porque eles precisarão, já que mergulhados no corpo físico, esquecerão o passado
para dar um recomeço, novamente, em um ponto qualquer das suas várias existências, a continuidade da sua vida, para que assim, tendo o mérito de fazer pelo fazer, consigam também eles, os que estão vindo de outros planetas, avançarem igualmente conosco. Quiçá, mestre, possamos encontrar irmãos nossos que já estiveram conosco no passado distante. Fizeram essas suas caminhadas diferentes das nossas e agora talvez venhamos a nos encontrar em uma família qualquer. Não podemos esquecer da solidariedade entre os mundos. Quiçá, mestre, tenhamos também algum inimigo que venha ter conosco, aquele que já esquecemos, para ver se realmente não restou nenhuma mágoa, nenhum sentimento de vingança, de raiva ou de ouvido, daqueles momentos em que talvez tenhamos pedido perdão, um perdão superficial. Aqui também oramos, mestre, pelos nossos irmãos que deixam o nosso convívio aqui no planeta Terra e estão sendo direcionados a outros planetas adequados ao seu grau evolutivo. Eles precisam levar de nós as boas lembranças, o trabalho que realizamos em proveito do próximo, o amor que talvez possamos ter alimentado as nossas relações, mas, sobretudo, que possam ter a lembrança de momentos bons, produtivos. Somente assim teremos o nosso coração asserenado e a nossa mente pacificada. Queremos orar, mestre, pelas criaturas que estamos lembrando delas agora. Cada um de nós vai se lembrando daqueles a quem devemos orar, ou que nos pediram, ou que decidimos orar por eles. Também pedimos, mestre, para que os benfeitores recolham os pedidos de nossos irmãos cujos nomes se encontram escritos em nossos apontamentos, sejam particulares ou sejam aqueles apontamentos nas casas espíritas, nos templos de todas as religiões. E o nosso lar, transformado em um ponto luminoso pela presença do benfeitor amigo, e que, ao fazermos nesse instante uma visita mental a todos os cômodos, vamos harmonizá-los, modificar para melhor a sua psicosfera, atendendo às criaturas que aí estão, sejam encarnadas ou desencarnadas, mas também que aqueles outros que chegarão depois se beneficiem dessa psicosfera harmônica, salutar. Te pedimos também, mestre, para que essa mesma energia que nos atende particularmente seja estendida por todo o planeta. Principalmente esses bolsões de miséria, tanto física quanto moral.
os bolsões conflagrados pela violência, zonas densamente sombrias, porque ali o mal é o imperador quase que absoluto. Perdoe essas criaturas, mestre, e que não venhamos nós a nos tornar também violentos para dominar os violentos. Pelo contrário, oramos, mestre, em benefício de nossos irmãos aprisionados em suas mentes em torvelinho, no agravamento de doenças mentais. Finalizando, querido mestre, permita que o benfeitor que está presente em nosso lar, em teu nome, distenda as suas mãos e envolva-nos em fluidos benéficos. Esse envolvimento de vibrações altamente sutis penetram-nos o organismo físico para se estabelecer no espírito, atendendo a todas as nossas necessidades que apresentamos nesse momento, mas principalmente as de ordem espiritual. Que também a água exposta receba os influxos magnéticos desses benfeitores, trazendo-nos a disponibilização de mais um ingrediente para nos atender às necessidades. Seja feita, Pai, a tua vontade, jamais a nossa. E aqui, ao nos despedir nesse encontro, queremos dizer a Ti o quanto foi bom o dia de hoje, o quanto foi gratificante por tudo que passamos, situações boas ou desagradáveis. Nós Te agradecemos porque reconhecemos a necessidade dessa dualidade. Portanto, Mestre, abençoe-nos. E Deus, misericordioso como sempre, sustente-nos nesta hora em que colocaremos os nossos corpos físicos a dormir. E libertos possamos então dar continuidade às nossas tarefas, porque Deus, o Pai amoroso, já está preparando o dia radioso de amanhã para nos receber. Assim seja. Agradeço-vos do coração a atenção que nos dispensaram à Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade nessa atividade de preces e radiações. Que tenhamos grandes oportunidades de fazer o bem, rechaçando o mal que ainda reside em nós. Até amanhã, às 9 horas, quando nos reuniremos novamente, no momento diário de oração. Fiquemos na paz do Senhor. Até lá.